Seja muito bem-vindo a mais um programa Viva Melhor, que tem como objetivo sempre levar qualidade de vida, bem-estar e saúde até a sua casa. Hoje o assunto é alimentação saudável. Mas afinal, o que faz bem para a nossa saúde? Comer pouco? Comer só folhas? Carboidrato é bom ou não é? E o ovo, né? Então, para tirar essas dúvidas para a gente, eu convidei aqui para o nosso estúdio o nutricionista Marcos Paulo Brito, que vai desmistificar essas e outras informações sobre alimentação. O assunto de hoje, então, é a alimentação saudável. Mas para falar para a gente o que realmente é bom hoje em dia, comer pouco, comer só folhas. Para isso, trouxe aqui o nutricionista Marcos Paulo Brito. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Vamos falar então sobre nutrição e tirar as dúvidas de casa. Porque eu vou falar a verdade para você. Tá difícil? É muita informação, né? É muita informação que chega pra gente, né, Marcos? Uma hora é um determinado alimento que faz bem, outra hora já não faz. Então, hoje acho que a gente vai sanar bastante dúvida aí do pessoal. Que legal, porque assim, na minha cabeça, comer pouco era muito bom, né? Mas o Marcos mostrou pra mim que comer pouco não é bom não, né? Não é bom, né? Não é esse o único caminho, né? Assim, pensando em emagrecimento, se resume em déficit calórico, você comer menos, né? E tá gastando mais. Só que as pessoas têm uma ideia errada de comer menos. Acha que é cortar o arroz, cortar o feijão, e não, né? A gente não precisa estar cortando esses alimentos. Então entra o papel do nutricionista, de estar calculando uma dieta específica para aquela pessoa. E muitas das vezes, quando o paciente ele tem esse contato com a alimentação, começa a pesar a sua comida ali, pensando numa dieta, ele vê que ele não precisa passar fome para atingir determinado resultado. Por exemplo, o emagrecimento. Perfeito. Para facilitar, então, nossa conversa sobre alimentação saudável, a gente preparou um quiz para todo mundo saber, para saber se eu e se o pessoal tá em casa, tá antenado aí o que quer comer bem, né, Marcos? Vamos lá? Primeira pergunta, em média, nós vamos começar pela mais fácil, tá? Quanto de água devo beber ao longo do dia? Só quando sentir sede, 1 litro está ótimo, 2 litros, 3 litros. Me fala sobre esse negócio de quantidade de líquido. Sim, vamos lá. Normalmente, né, a recomendação médica que o pessoal passa é 2 litros, mas isso mudou, né? Se atualizou as diretrizes e tudo mais. O cálculo da ingestão de água se dá pelo peso corporal da pessoa. Então, por exemplo, um indivíduo, para a gente facilitar a nossa conta, que pesa 100 quilos, ele vai fazer 100 quilos vezes 35 ml. No caso, a ingestão mínima dele é de 3,5 litros. Então, a pessoa ela pega o peso e multiplica por 35 ml. A recomendação, ela varia, né, de acordo com a atividade física, a exposição solar. Mas a gente média de 35 a 50 ml por quilo de peso da pessoa. Perfeito. Mas aqui o que mais se aproxima aí vai ser os 3 litros. Né? Água, quanto mais, melhor. Nunca é demais? E na hora do treino? Na hora que você está fazendo atividade física? Olha, não vai ter uma recomendação exata, porque depende muito do esporte. Né? Mas durante o treino é o momento que a gente sente a temperatura corporal do corpo eleva e é onde a gente tem mais essa sede, né? Sente a boca secar, justamente para o corpo também se resfriar. Então, né? Também é importante. Também é importante durante o treinamento, com certeza. Perfeito. Então, letra D, 3 litros aí. Vamos para a próxima. Comer alimentos integrais é melhor. Isso daí é um outro assunto, né? Vai tudo para o integral, pão integral, arroz integral. Vai ser sempre melhor? Olha, o alimento integral, de fato, ele é melhor. Mas a gente tem que olhar o contexto da alimentação. Vamos puxar aqui o pão, por exemplo, que é o famoso. Eu posso comer um pão integral, um pão francês? Pode os dois. A questão é o recheio, por exemplo. Então, assim, eu adicionar uma proteína, por exemplo, nesse pão, eu diminuo um pouco do índice glicêmico, que é a função que a fibra também vai fazer, vai estar realizando. Né? Então, assim, a pergunta ali, verdadeiro, ele vai ser melhor. Mas depende muito mais
do contexto. Do que você vai colocar. Exato, do teu recheio. Então, Aham, bacana. E daí a gente entra em outro assunto, já aproveitando essa pergunta, carboidrato. Vamos lá. Carboidrato é bonzinho ou é o vilão? é bonzinho. Claro É bonzinho? Claro que é bonzinho. Eu não tenho que tirar carboidrato Não, da minha jamais, vida de 100%? de forma alguma. É tua fonte primária de energia. O nosso cérebro depende exclusivamente de carboidrato. Então, assim, a questão do carboidrato é o excesso. Tá. Então, comer demais engorda, você vai estocar esse carboidrato. Aham. E se você não tem gasto, vai virar o quê? Vai virar gordura. Então, Entendi. não tira carboidrato da dieta. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Café da manhã. Tem o pão francês e logo em seguida tem um bolo. Eu opto um ou outro, posso comer os dois. Claro, isso a gente sabe que vai depender de Sim. pessoa, para caso, né? Mas no geral, uma mulher de 40 anos, né? Não sou obesa, mas também, né? Melhor não dar uma engordada. O que você acha? Olha, nesse caso, você vai optar por uma fonte de carboidrato. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Mas é como você falou, depende muito do contexto. Dá para colocar as duas coisas? Dá. Mas a gente tem que saber quem é essa pessoa, o nível de atividade. Por isso que a gente fala muito de individualidade. Cada pessoa ela é única, mas assim, se for pra gente preferir, uma opção só nesse momento. Olha aí, gente. Então, carboidrato é bom, você não precisa tirar da sua dieta, só tem que comer com moderação, né? Exatamente. Bora para a próxima. Qual a melhor opção de café da manhã? Olha, isso é interessante. Acabei de citar aí também. Ovos com pão e café, misto quente e suco, ai que delícia. Café e uma fatia de bolo bom também, só frutas. Eu vou na letra A, ovos com pão. Então, foi justamente o que eu falei agora há pouco. Nesse momento aqui, quando a gente pensa no pão, uma fonte de carboidrato, estaria o quê? Agregando uma fonte de proteína, que é os ovos. Né? Todas as outras opções ali também é interessante, né? Mas a gente vê que tem basicamente o quê? Só carboidrato. A partir do momento que eu trago uma proteína, eu trago mais valor nutricional. Eu diminuo também o índice glicêmico, que é a velocidade com que esse açúcar meu corpo vai estar absorvendo. Né? Então, opção A. Perfeito. Só frutas, porque daí tem gente também que tem aquela, né, Marcos? Ah, eu preciso fazer uma dieta, né? Ah, daí corta tudo. Fica lá só com a frutinha de manhã, mas esse também não é um caminho, porque também não vai aguentar muito tempo, não é? A questão da fruta, assim, ela se torna baixa em calorias, apesar de ser uma fonte de carboidrato. Só que a gente tem que ir além também de calorias. A gente tem que ver vitaminas, minerais. Então, optar só as frutas também é uma boa opção. Desde que durante o dia dela, ela forneça proteína, os outros alimentos, né? Então, ter essa variedade, excelente. Né? As frutas mesmo, hoje eu trabalho muito como uma opção de até mesmo um pré-treino rápido, para aquela pessoa que acorda e não consegue comer e tem que fazer uma atividade física. Entendi. Por quê? É uma fonte de carboidrato, ela consegue comer e não causar um mal-estar, por exemplo. É diferente, às vezes, do pão com ovo, que pesa um pouquinho mais se você for treinar logo na sequência. Legal. Mas o ovo, quem costuma comer, principalmente de manhã, né? O meu caso também. Se você come o ovo, é muito interessante, porque parece que a sua saciedade, você vai ter fome muito mais tarde. Demora. É por conta a proteína? A proteína. A proteína faz isso? E a gordura presente, né? A gema ali presente, ela demora mais para o nosso corpo digerir. Então, por isso que promove essa saciedade. Né? Então, a junção da proteína mais a gordura, né? Que no caso é o ovo em si, ele lentifica um pouco mais esse processo. Então, demora mais para ter fome. Vamos para a próxima, gente. Próxima perguntinha do nosso quiz. Ah, isso daí é boa. Suco de caixinha é melhor do que refrigerante. E daí? Esse é polêmico, né? Então, assim, depende de qual suco de caixinha seria aqui, né? Mas, assim, Depende da composição ali. Isso, a gente tem que olhar sempre a tabela nutricional. Por quê? Hoje existe o suco natural, 100%, né? Existe o néctar, existe os refrescos, que é aqueles que vêm o pozinho. Mas aqui, pensando na grande maioria, o que a gente vê no mercado é o néctar. Né? Sim. Então, assim, o néctar ele vai ser, sim, mais interessante que o refrigerante. Embora ele também tenha adição de açúcar. Então, aqui, assim, os dois vão ser ruins, mas o suco de caixinha é melhor. Porque a porcentagem do suco ali é de 30% a 50% que está presente. Então, assim, ele vai ter uma adição de açúcar, mas nada comparado igual ao refrigerante.
falando sobre suco, refrigerante, né? A gente tem não sei se é cultural, de sempre ter um líquido ali junto com as refeições. Mas não é necessário, né? Dá para tirar esse suco? Sim, claro. Você fala assim, acompanhado com a refeição? Porque assim, eu lembro que eu cresci lá em casa sempre, tinha que fazer o suco, né? Suco de limão, mesmo natural. Mas hoje eu venho aprendendo até que talvez uma fruta logo depois, Sim. uma fruta mesmo, talvez vai ser a melhor opção. Com certeza, porque assim, vamos pegar pelo suco de laranja. Quantas laranjas você precisa para completar um copo desse daqui? Né? Então ali a gente tem uma quantidade até às vezes um pouco exagerada. Entendi. Você consumindo a fruta, você aproveita o todo do alimento. E a fibra, né? E a fibra, né? Então a laranja mesmo você corta ali, come com um bagaço, agrega muito mais fibra na alimentação. E também vai ter os benefícios de absorção, por exemplo, do ferro. Então a vitamina C, ela melhora essa absorção. É até uma estratégia que a gente acaba utilizando muito, né, com os pacientes, assim, pós-refeição, tá adicionando uma fruta ao invés do suco. Que legal. Gente, a gente está conversando com o nutricionista Marcos Paulo Brito e que vem aqui ajudar a gente a se alimentar melhor com algumas dicas práticas, tá? Porque nesse mundo virtual a gente nunca sabe, na verdade, o que é bom, o que não é, né? Então, depois do intervalo, a gente vai voltar com o nosso quiz e tem mais informação para ele passar aqui. Principalmente, eu tenho dúvidas em relação para a gente conversar aqui sobre a proteína. Voltamos com o nosso programa Viva Melhor. Hoje o assunto aqui é alimentação saudável. E para isso eu trouxe o nutricionista Marcos Paulo Brito para tirar algumas dúvidas. Vamos seguir com o nosso quiz. Para perder peso, qual é a melhor dieta? Essa é ótima, gente. Comer pouco, tirar carboidrato, não jantar, nenhuma das opções. Polêmica. Bem, tirar carboidrato, você já explicou pra gente aqui no outro bloco, que não é o caminho, não precisa tirar todo o carboidrato, mas também não vai exagerar aí, né? Exatamente. Aqui no caso, né, respondendo ali seria a letra D, nenhuma das opções. Explica tudo. Vamos lá. Questão do comer pouco. Comer pouco. Fala isso pra gente, porque eu acho que principalmente os mais velhos, né, as vovozinhas, eu lembro minha avó, às vezes jantava chá com bolacha de maisena. Tá tudo errado. Sim, tá errado. Assim, primeira coisa, 100 gramas de arroz no horário do almoço é as mesmas 100 gramas de arroz no horário da janta. O que eu quero dizer? Calorias é igual. Então, a gente já quebra aquele primeiro mito de que, eu tenho que comer só até 6 horas. Os mais velhos têm muito disso. Isso! Né? Não posso comer muito antes de dormir. Exato. É fato. Não dá para você acabar de jantar e deitar, por exemplo. Né? Mas assim, em questão de calorias não vai mudar absolutamente nada. O que acontece, por exemplo, esse hábito que você acabou de citar. Eu deixo de comer ali a minha comida e vou comer a bolachinha. Às vezes a bolachinha, que parece inofensiva, tem mais carboidrato e calorias que o prato. Porque tem muito açúcar, né? Exato, porque tem muito açúcar ali na composição, né? Então, ficar sem comer já não seria o ideal, né? A questão do jantar, mais uma vez, então, essas trocas, às vezes, que a gente faz, do lanchinho, do petisco, de ficar ali na frente da televisão, petiscando, como eu falei, às vezes você pode estar errando na sua alimentação ou até mesmo estar engordando por não jantar. Porque a janta, ela vai promover saciedade, né? Então, quando a gente fala uma composição de um prato saudável, ele é baixo em calorias. Diferente, por exemplo, de um lanche, de uma pizza, até mesmo às vezes de um amendoim, aquela pessoa que gosta ali de ficar petiscando amendoim. À noite, né? Exatamente. Então, assim, você pode jantar. Nutri, mas eu não gosto. Tudo bem, então vamos preparar lanches mais interessantes, que novamente eu puxo para o lado da proteína. Agregar uma proteína, um sanduíche natural, por exemplo, uma crepioca que vai ter a presença do ovo. Isso são opções bacanas para se ter no jantar, se a pessoa não quer comer comida ali mesmo, o arroz, o feijão. Que legal. Você sempre está falando muito da proteína, né? Aliar a proteína de manhã, né? Por exemplo, café da manhã. Normalmente, se você for ver o café da manhã, não sei se é do brasileiro, mas era sempre assim, um pão com manteiga, café, bolo. Ou seja, só carboidrato.
Então, assim, às vezes café da tarde também. Por que a proteína é tão importante? Vamos lá. A proteína, a gente tem que pensar que ela é o principal substrato da nossa massa muscular. E o nosso metabolismo ele é muito ditado pela massa muscular. Com o passar dos anos, a gente tem o quê? A sarcopenia, que é essa perda da massa muscular. Isso também está atrelado não só à questão da atividade física, mas ao consumo de proteína. Por quê? Eu preciso fornecer esse substrato para o meu corpo desenvolver minha massa muscular. Só que também depende do estímulo mecânico, do quê? O treinamento. Entendi. Né? E é como você falou, a alimentação hoje do brasileiro, ela se resume basicamente em carboidrato. Proteína, às vezes, só no almoço. Isso. Não tem no café da manhã. Em contrapartida também, a gente vai ter a questão da saciedade. Como a gente já conversou hoje aqui, você colocar a proteína de forma fracionada gera muito mais saciedade. O que te garante uma adesão à dieta e você ficar com menos fome. Entendi. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aí. Proteína, a gente falou o ovo, daí todos os tipos de carne. Sim. Né? Frango, peixe também, carne vermelha. As carnes... Teria outras opções? Olha, a gente vai ter nos iogurtes, tá? Leites, verdade. Queijo, só que vai ser em menor quantidade. Né? A gente fala muito de alimentos fontes, né? Eles seriam alimentos fontes, só que em menor quantidade. Junto com eles, também vem a presença da gordura. Mas assim, tudo bem, dá pra gente se utilizar. Né? Então, o nutricionista, ele acaba sempre contabilizando todo tipo de proteína. Até porque tem aquele público que não come carne. E a gente também consegue atingir as quantidades de proteína. Só que aí a gente já fala do quê? Das proteínas vegetais. Então, a ervilha, o feijão... Verdade. Isso também tem a proteína. Feijão, verdade. Só que esse público, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E aí é onde também entra a parte de suplementação. Ótimo, perfeito. É um assunto interessante. Aí a gente vai ter o whey protein, a albumina, né? Então tem várias formas hoje de suplementação de proteína no mercado. Né? Então se a pessoa às vezes ela não consegue estar comendo, ela consegue suprir através da suplementação. Interessante. Muito tem se falado em suplementação. Então assim, a suplementação é para todas as idades? Ela é um complemento, né? Então na ausência do alimento, na carência a gente acaba suplementando. E aí sim, pode ser da criança ao idoso. Nossa, até para criança? Até para criança. Tem criança que tem dificuldade em comer. Ou aquela que, por exemplo, lá em casa eu tenho 2 que estão treinando bastante. Esporte. Então, para quem treina, para quem tem bastante gasto calórico, uma criança, é interessante. Também. Até as barrinhas? Até as barrinhas. Então, assim, tem que ficar atento muito à tabela nutricional, né? Porque as barrinhas, elas vai... amendoim, tem outros compostos. Então, se a criança tiver algum tipo de alergia, tem que olhar isso. Tá. Mas poderia sim fazer o consumo. Ai, que interessante. O suplemento ele não deve ser a base alimentar. Sim. Mas ele é um complemento. Às vezes uma opção do lanche para a criança, levar na escola, é melhor do que às vezes comer um salgado, uma fritura ali. Ele leva às vezes uma barrinha, é uma opção bacana. E para as pessoas mais velhas, terceira idade, então ainda é mais importante tá suplementando? Ainda mais. Aí assim, a gente puxa até para outros suplementos, né, que vêm sendo bem estudados, utilizados. Creatina, por exemplo, acaba sendo muito interessante para quem tem sarcopenia. Né? Mas voltando aqui para o nosso foco, os idosos, eles podem sim utilizar suplementos. É o público que mais vai ter benefício. Porque com o passar dos anos já não digere mais a carne como era antiga, quando era jovem. Né? Então já não tem mais aquela produção de enzima, come a carne se sente pesado. E o suplemento não. Dependendo do tipo de suplemento, ele já é meio que pré-digerida aquela proteína. Então não vai dar trabalho pro intestino, para a pessoa tá utilizando ali de fato. Interessante. E até continuando a falar da terceira idade, você falou, né? Então a importância da proteína, daí também às vezes suplementando. Então aliar essa proteína e o que você sempre fala, né? E eu sei que você bate muito nessa tecla do exercício físico, da musculação. Não sei se é só musculação que você vai colocar para esse público também. Precisa aliar os dois para conseguir envelhecer com saúde? Com certeza, né? Não só para a terceira idade, mas acho que todo mundo. Né? Mas exclusivamente a terceira idade tem essa perda, como eu falei, sarcopenia. Isso é um processo fisiológico. Todos nós, com o passar dos anos, vai perder a massa muscular. Só que quando a gente pensa em atividade, exercício físico, de fato, o que proporciona mais resultado é a musculação, é o treinamento resistido,
que é o treinamento com peso. Com peso. Né? Mas é óbvio, aqui, não gosto. Tem outros esportes que também envolvem a questão do peso, né? Então tem os funcionais que agora está em alta. Verdade. Né? Então, quando bem supervisionado, porque a gente sabe que é um público mais difícil, tem que tomar cuidado com lesão, essas coisas, vai ter benefício. Né? Atividade física é só benefício. E quanto antes começar, né? Começar já a aliar, então, exercício físico, né? Com peso e a proteína, melhor. Melhor. A proteína, assim, todas as faixas etárias. E assim, necessário. Entrou ali na faixa dos seus 50 anos, ainda dá uma atenção a mais, né? Porque você ter músculo vai te dar longevidade. Né? Você não ficar dependente da sua velhice, de filhos. E conseguir levantar, né? Exato. Exercícios básicos, né? Isso é o quê? É a musculatura nossa. Então a gente precisa conservar isso. Olha aí, pessoal, 50 a mais que está assistindo a gente. Então, informação importante para você. Proteína, coloquem proteína. Então, café da manhã, café da tarde. Almoço, jantar. Nas 4 refeições. Nas 4 refeições, se possível. E fazer exercício físico, se possível, né? Com peso ali supervisionado, né, Marcos? Sim, com certeza. Será que a gente tem mais quiz? Será que tá acabando? Olha aí, vamos pro nosso último. O dia foi corrido e não tive tempo de preparar o jantar. Qual a melhor opção? Ai, bacana. Aquele dia que não deu tempo de fazer nada. Pão com presunto e queijo, omelete, chá com bolacha, fruta ou eu peço um iFood? Opção B, né? Um omelete. A gente tá falando do ovo aqui, da proteína. Ô, Marcos, o ovo salva tudo? Olha, o ovo é um super alimento, né? Ele é bem completo. Nossa, antigamente era mal visto, né? Sim, a questão na época dos nossos avós, do colesterol. Talvez. Mas acho que é porque era muita fritura, era só frito, né? Você jogava o ovo na banha de porco, né? Que é uma gordura saturada, uma gordura animal. Entendi. Então já está muito claro que essa gordura animal aumenta o nível de colesterol, né? De forma em excessos se consumida. Então, assim, o ovo você pode comer que não tem problema. Meu colesterol está alterado. Então, presta atenção no preparo desse ovo. E não vai demonizar o alimento, porque não é ele que é o vilão. Olha aí. Às vezes está muito atrelado ao modo de preparo. Que legal, gente. A gente teve um bate-papo bem legal aqui com o nutricionista Marcos Paulo Brito, que deu grandes informações aqui e caminhos, né, para uma alimentação saudável. Com certeza. Obrigada, viu? Espero ter ajudado aí. Agradeço pelo convite. Não, foi muito legal, muito legal. Para você que pegou esse finalzinho, entra no YouTube da TV Unicesumar e pega ali o programa completo para você que tem informações preciosas aí para você conseguir se alimentar cada vez melhor. Obrigada, Marcos. Obrigado, Vanessa. Beijo e até o próximo Viva Melhor.